Vamos aproveitar que o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo foi um pouco decepcionante pra falar sobre NFL, que é muito mais da hora, né não? Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e como eu disse pra vocês uma outra oportunidade, eu recebo muitas dúvidas sobre a NFL aqui. E eu acho que é uma boa a gente falar um pouco sobre elas, porque dúvida sanada significa que a pessoa entende melhor o esporte e isso é muito legal pra quem assiste, né? Então vamos pra primeira pergunta, que é do Danilo Moreira BKZ. Ele basicamente perguntou sobre a mudança de cidade das franquias, né? Eu pretendia fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que dá pra explicar o básico que vocês mais querem saber de um jeito rápido. Então a gente tem vários exemplos na NFL de quando um time muda de cidade. Pra gente que tá numa cultura de futebol aqui, isso é muito estranho. É a mesma coisa que a gente imaginar a Ponte Preta sair de Campinas, sabe? Tudo bem, eu podia ter pego um time meio grandão assim, o Corinthians sair de São Paulo. É muito absurdo pra gente isso. E também tem a questão de que nos Estados Unidos, os times têm um representante na NFL e tem pouquíssimas exceções em mais casos, como Los Angeles, que tem 2, ou Houston, que tem 2 também, em Houston e em Dallas, né, no Texas. Então, temos algumas mudanças na NFL que são muito interessantes e é estranho pra gente. Por exemplo, os Raiders devem ir pra Las Vegas, eles são de Oakland hoje, devem ir pra Las Vegas em 2019, 2020 talvez. O LA Chargers, Los Angeles Chargers, foi pra San Diego e voltou pra Los Angeles agora no ano passado, 2017. Mesma coisa com o Los Angeles Rams, que foi pra St. Louis e voltou pra Los Angeles também. Um time muito conhecido que fez isso é o Houston Oilers. Vocês já devem ter visto, ele tem uma cor azul meio parecido com os Dolphins e tinha o símbolo daquele negócio de petróleo, né? O Houston Oilers era de Houston e foi pra Nashville e em 1999 mudou pra Tennessee Titans. E Houston ficou sem um time até 2002, quando os Texans foram criados, que foi o último time que isso aconteceu. O St. Louis Cardinals foi pra Phoenix e virou Arizona Cardinals na década de 90. Então, isso aconteceu muito. Na década de 1920, isso aconteceu pra caramba, porque na crise de 29 foi muito difícil para os times sobreviverem, então muitos times iam para a cidade, para a parte urbana, porque eles realmente precisavam de condições melhores e tudo mais. Isso aconteceu muito. A NFL foi crescendo, foi se tornando cada vez maior, cada vez mais popular, mas essas coisas continuaram acontecendo. Eu quero lembrar a vocês que os times da NFL são como pequenas empresas. A NFL em si é uma grande empresa e os donos e os general managers sempre vão querer lucro. E eles podem ver a oportunidade de ter mais dinheiro em outros lugares. Isso acontece muito e é por isso que os times mudam muito de lugar. Só que isso ainda é estranho porque as pessoas pensam, Golim, e os fãs desse time? A verdade é que depende, cara. Tem fãs que continuam fãs dos times mesmo eles mudando de lugar. Isso aconteceu muito na NBA também. E isso acontece. O que acontece também é de os fãs se sentirem traídos quando o time vai embora. Mas é interessante pensar que não é arbitrário, que tipo, eu torço pros Patriots, eles vão sair de Boston, eu torço Green Bay Packers, eles nunca vão sair de Wisconsin, eles nunca vão sair dali, porque é um time tão tradicional e amado por todo mundo, que não faz sentido. A questão é, eles só mudam se faz algum sentido, se tem algum motivo pra isso acontecer, seja ele qual for. Vamos supor que proíbam a NFL em algum estado americano, sei lá, é totalmente remoto isso, mas pode acabar acontecendo e pode forçar algum time a sair por algum motivo e tal. Então a questão dos fãs é uma questão humana, eles podem apoiar o time mesmo assim. Muita gente fez isso quando os Rams saíram de Los Angeles e foram pra St. Louis, porque eles ainda eram fãs do time, aí voltou pra Los Angeles e eles voltaram a ser fãs. Então, e os fãs? Depende, infelizmente depende. O Gabriel Reis me perguntou uma coisa que muita gente me pergunta, que é pra eu fazer um vídeo sobre o futebol americano no Brasil. Eu acho que esse vídeo vai demorar um pouco pra sair, então eu queria dar uma declaração aqui, uma explicação, isso, pra vocês de que óbvio, eu vou fazer vídeo sobre futebol americano no Brasil. Eu acho incrível que o futebol americano esteja aqui no Brasil. Eu já falei aqui pra vocês que tem muita gente que ou assiste um time de futebol americano no Brasil, ou é atleta, ou cuida de um time. Muita gente fala comigo aqui no Brasil. E eu quero falar sobre isso. O problema é que eu quero conhecer mais. Eu conheço alguns times, já joguei por um time uma vez.
E eu acho isso incrível, incrível. Mas eu quero conhecer mais pra trazer isso pra vocês, porque tem muito time, e eu não quero deixar de falar de times importantes, a estrutura, como é que funciona a liga, até porque isso ainda tá se restabelecendo. Não se preocupem, vai ter vídeo sobre a FABR. O João Victor Ferreira perguntou: é possível surgir um novo time na NFL? Se possível, como? E se algum time deixar a NFL? Minha dúvida é sobre essa estrutura fixa de 32 times. Mais uma vez, um paralelo com o nosso futebol, por exemplo. Um time que tá muito fraquinho, ele é criado, um time acabou de ser criado. Ele pode ir lutando para ir pra Série D, pra Série C, pra Série B, pra Série A. Aqui em São Paulo, o time do Juventus, o Juventus de São Paulo, já foi um time muito grande e acabou indo muito mal e foi mal. A NFL é um pouco diferente, mais uma vez eu quero lembrar que ela é uma grande empresa, então eles tentam fazer da forma mais organizada possível. Pelo Super Bowl, o melhor time hoje é o Philadelphia Eagles e o pior é o Cleveland Browns, que é o time que teve um recorde negativo, não teve nenhuma vitória na temporada passada. Isso não significa que o Cleveland Browns vai sair da NFL para outro time entrar. Não é assim que funciona. No college, como eu fiz esse vídeo aqui falando sobre uma introdução ao college, acontece muito de, tipo, um time que vai para uma divisão maior e outro time que cai da divisão, que são muitos. A NFL não, eles tentam fazer da forma mais organizada possível. Em 1966, tinha duas ligas, a AFL e a NFL, e elas se juntaram. Mesmo elas continuaram tendo temporadas regulares independentes até 69, e em 1970 foi uma liga só. A NFL com 32 times separadas em duas conferências, NFC e AFC. E desde então, desde 1970, em 1960 muitos times foram criados, porque a NFL queria expandir mesmo. É aí que veio Denver, é aí que veio Oakland e muitos outros. E desde 1970 mais times acabaram vindo, como foi o caso dos Panthers, como foi o caso dos Jaguars, e o mais recente deles que é os Texans de Houston. Como eu falei pra vocês, os Oilers foram para Nashville, viraram Tennessee Titans, e aí Houston ficou sem time até que os Texans foram criados em 2002. Então o último time da NFL veio em 2002, que já são 16 anos desde que nada acontece em questão de estrutura, né? Quando os Texans foram criados, a NFL voltou a ter 32 times e teve então essa estrutura dividida em duas conferências, a AFC e a NFC, 4 divisões em cada uma, com 4 times em cada divisão. Você pode ver esse vídeo aqui para entender mais como funciona esse esquema de times e divisões e tudo mais. Então, é possível surgir algum time na NFL? Hoje não tem necessidade para isso, porque a maior parte dos estados americanos, são 50 estados americanos e tem 32 times, mas grande parte dos estados americanos está representado, e os que não estão, tem um time que meio que representa eles, mas pode acontecer, quem sabe um dia tem uma expansão da NFL para 50 times, realmente não sabemos se isso pode acontecer, mas quem sabe, algum time deixar a NFL, isso é muito difícil, a menos que eles se mudem e deixem de existir, ou alguma coisa do tipo. Mas por qualidade, por habilidade, como é o caso dos Browns, não. A NFL sempre vai focar em um jeito dos times melhorarem, mas nunca deles extinguirem, como é o caso dos Browns, serem o primeiro no draft, terem benefícios em salary cap, no teto salarial, isso sim, mas sair da NFL jamais. E pra finalizar, o Luiz, só Luiz, ele perguntou como funcionam os especialistas. Por exemplo, o maluco do field goal, ele só entra no jogo para bater o field goal ou algo assim? Na verdade sim, os times da NFL são divididos em 3, vocês podem ver nesse vídeo aqui como é que isso funciona melhor, mas tem o time de ataque e de defesa e o chamado Special Teams, que são os times especiais. O time especial entra pro field goal, pro punch, pro kickoff, por exemplo. Então o punter, que é o cara que pega a bola, e do long snapper, que é o cara que faz um snap mais longo e isola a bola pro outro lado, ele é pago para isso, ele treina a vida inteira para isso. O long snapper, que é o cara que vai mandar a bola pro punter, ele treina só para fazer o snap mais longo do que um center normal. E o kicker, que é, por exemplo, o Cairo Santos, brasileiro que joga na NFL e tudo mais, ele entra pra chutar o field goal, ele entra pra decidir um jogo quando precisa fazer 3 pontos e tudo mais. Então, isso também é uma coisa difícil muitas vezes pra quem tá começando a NFL, mas sim, cara, isso acontece muito. A pessoa entra no jogo só pra fazer uma jogada, acontece demais. E lembrando que um time da NFL tem 50 jogadores e divisões muito específicas, inclusive tem um treinador de times especiais, tem um treinador para cada posição, e esse é o objetivo deles, ser excelente em cada posição.
Aqui a gente tem o atacante, aqui a gente tem o volante faz bastante coisa, não sei o que. Lá sim tem jogadores que entram só pra uma coisa, e apesar de estranho, é assim que funciona, e o cara é muito bem pago pra isso e muito treinado pra isso. Imagina a pressão de um kicker que se ele não fizer o papel dele, o time dele vai perder uma final de conferência ou até um Super Bowl. Isso aconteceu muitas vezes na história já. Beleza, galera? Então é isso. Essa semana, se tudo der certo, tem mais um vídeo falando sobre outro assunto da NFL. Enquanto isso, Copa do Mundo rolando, eu também tô adorando, tô curtindo muito. Em breve teremos treinos na NFL e mais pra frente a temporada volta, graças a Deus. Se vocês gostarem desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!